está de volta e hoje com mais um tutorial de cultivo de orquídea, tá? Hoje eu vou ensinar para vocês o cultivo de dois gêneros de orquídea, tá? Eu separei hoje para vocês Dendrobiums e Maxillaria, tá? Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre os Dendrobiums, espero que vocês gostem bastante, porque é feito realmente para ajudar vocês que estão iniciando no cultivo agora, né? A gente sabe que para quem está começando é sempre mais difícil de estar conseguindo se adequar, né, ao meio de cultivo adequado para cada espécie, para cada gênero. É bem complicado a gente acabar conseguindo cultivá-los diferentemente. Então eu vou falar um pouquinho sobre os Dendrobiums e em seguida das Maxillarias, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Então, gente, voltei aqui. Primeiro eu trago para vocês, eu acho que uma das orquídeas mais comuns no Brasil, né? Que é o Dendrobium. Esse Dendrobium tem codinome de Dendrobium nobile, tá? Tem uma vasta quantidade de espécies e cores, principalmente cores. É uma planta de facílimo cultivo, tá? O único problema dela é que muita gente não consegue fazê-la florescer, né? Eu também vou estar falando sobre isso. Mas então, primeiro, meio de plantio ou substrato. Eu sei que muita gente prefere orquídeas em vasos, né? Fica mais bonito esteticamente, você consegue colocá-las dentro de casa. Realmente fica maravilhoso assim, mas algumas plantas não gostam de vasos, né? É o caso do Dendrobium nobile. As orquídeas, a maioria são epífitas, né? Epífita é uma planta que vive fixada em outras plantas sem se alimentar da planta hospedeira, né? Ela só se apoia. Então, vocês podem ver que ela tem um sistema radicular muito bom aqui. Essa está numa mangueira, tá? Vocês podem ver que ela está bem entrouceirada já aqui, não tem nem como arrancar. Então, eu realmente prefiro cultivá-la fixada em madeira. Seja aí uma árvore viva ou uma madeira que você tenha cortado, tá? Mas você pode plantá-la em vaso. Eu acho que ela se desenvolve menos em vaso, porque ela não tem a liberdade para brotação e tal. Mas você pode plantá-la em vaso com substrato misto, tá? Que leve aí fibra de coco, pinos, pode colocar carvão, e hoje em dia todo mundo tem usado muito, né, a pedra brita. A pedra brita aí é um substrato muito útil. Então, para finalizar, modo de cultivo do Dendrobium nobile. Vaso com substrato misto, ou você fixá-lo numa árvore. Se você for fixá-lo, nunca fixar com arame, tá? Sempre fixe ele com um pano que de fácil degradação, que vai apodrecer com o tempo, ou com uma corda de nylon, alguma coisa que também vai apodrecer com o tempo, tá bom? Então, essa aí é a minha dica de cultivo para o Dendrobium. Agora eu vou falar um pouquinho sobre adubação. Eu, sinceramente, eu não costumo adubar plantas que estão em árvores, né? As árvores já têm a presença aí das micorrizas, tal, dos fungos que acabam alimentando essa planta, né? Como você pode ver aqui, ó. Isso é uma ação de algas azuis com micorrizas, né? Todas essas manchas da árvore e tal. Então não é necessário, ela sempre se desenvolve bem, sempre floresce bem, tá? Se você quiser fazer uma adubação, você pode usar um adubo com base em NPK, né? De manutenção, um 20-20-20, tá? Você vem, borrifa aí, como é numa árvore, tem degradação mais rápido, eu não gosto de ficar viciando as plantas em adubação, mas talvez de 2 em 2 semanas seja o ideal aí para uma planta dessa na árvore, tá bom? Floração. O Dendrobium nobile, tá? Que todo mundo tem pavor, porque ele é difícil florescer e tal. Gente, não é difícil florescer. O que acontece com o Dendrobium nobile é que ele precisa de um estresse hídrico para ele poder florescer. Se você olhar o meu aqui, eu tenho até semente. Ó, eu fiz aqui uma germinação, uma polinização nessa planta e consegui sementes aqui híbridas, tá? São 2 gêneros de Dendrobiums misturados aqui. Eu vou tentar fazer semeatura depois in vitro. Mas, como eu estava falando, para floração, faz o seguinte. Quando for final de maio, você suspende a rega total dessa planta. A não ser que ela esteja, como aqui, em uma área aberta.
Aqui não tem como você suspender a rega porque fica, né, a questão do meio ambiente aí, se vai chover ou não. Mas se você tem ela em vaso, você pode retirar ela de uma área que chova e diminua a rega dela drasticamente. Pare de regar a planta inteira. Você vem uma vez por semana com o borrifador e borrifa apenas as raízes dessa orquídea. Tá? Você vai borrifar as raízes do seu dendróbio. Assim, ela vai entender que está passando por uma fase sem água e que ela corre risco de morrer. Aí ela vai incentivar a floração, né, esperando conseguir sementes para conseguir manter a espécie. Realmente funciona. Eu sempre uso aqui nas minhas outras dendróbios. E realmente funciona mesmo. Você pode estar usando aí. Eu sei que dá dó, né, parar de regar porque a gente cuida bem das plantas, mas temos que parar para ver floração, senão a gente não vai ver e ela não vai florescer. Ela fica soltando aqui, ó, deixa eu tentar. Ela fica soltando como se fosse essas gemas, tá vendo? E não vai para frente. Quando você rega demais, acaba tudo virando cake, igual você pode ver aqui, ó. Tá vendo a planta mãe e uma planta jovem agarrada, vira tudo cake. Se você regar demais, porque a umidade causa isso nas orquídeas, uma brotação mais elevada. Então, eu acho que para finalizar o dendróbio nobilis aí, a dica é substrato mix ou madeira, adubação de 2 em 2 semanas, e você pode estar dando esse estresse hídrico dele a partir do final de maio. Tá? Aqui a época de floração do dendróbio é entre maio e fim de agosto, até meados de outubro. Então, se o seu dendróbio nobile aí floresce depois ou antes, você tem que adequar. Sempre mais ou menos 1 mês e meio a 2 antes da época de floração, você começa o estresse hídrico dele. Tá bom? Agora eu vou voltar com outros dendróbios. Nossa, esse vídeo já está gigante, já tem 7 minutos. Com certeza eu vou cortar algumas partes depois aqui, mas vou tentar mandar o máximo de informações para vocês, né? Esse aqui pequenininho é um dendróbio aí que é adorado por todo mundo, que é o agregatum, tá? O agregatum é um dendróbio também de fácil cultivo. Há quem não se dá bem com ele, tá? Tem gente que acha que ele é enjoado e tal, mas não, ele é de fácil cultivo mesmo. Ele é uma planta que cresce muito rápido, que forma touceira muito rápido, e é só você saber cuidar dele que você vai ter belas florações. Essa daqui é uma muda que eu tirei da minha planta principal. Eu nem sei onde coloquei a planta principal agora, mas enfim. Ela tinha cerca de, sei lá, 50, 60 bulbos e eu dividi ela em 6. Né? Eu fiz 6 mudas, acabei vendendo 4 e fiquei só com 2. Mas vamos falar dela um pouquinho. A minha é plantada em quê? Carvão. Somente carvão. Tá? Ah, mas eu estou vendo esfagno. Tem esfagno por cima do carvão. Uma fina camada de esfagno. Vou focar aqui. Ó, focou. Tá vendo como é que tá crescendo a raiz? Muito bem. Então, o Dendrobium agregato ele é uma planta que precisa de umidade. Ele gosta de umidade, mas ele não gosta de ficar úmido por muito tempo. As raízes dele são bem sensíveis a isso. Então, o carvão é um substrato bom porque não armazena muita quantidade de água. A água bate e escorre rapidamente. E o esfagno vai manter esse pouquinho de umidade que ele precisa perto das raízes. Então, a minha dica de substrato aí para agregato é carvão com um pouquinho de esfagno. Você pode estar colocando esse agregato seu em madeira, como essa madeira de trás aqui rugosa, ele ia se adaptar muito bem. Eu vou deixar ele aqui que provavelmente ele vai começar a entouceirar e vai sair do vaso sozinho e vai agarrar na madeira. Então, eu vou deixar ele por aqui mesmo. Adubação, né? A adubação você vai fazer uma manutenção durante quase todo o ano. E próximo da época de floração, você pode usar um adubo de floração para ajudar, né? Fortalecer essa planta. Então, um 20-20-20 na maioria do ano. E depois você usa um 10-54-10, por exemplo, que é um adubo de grande concentração aí para a floração. Se você não achar um com valor tão alto, é só você achar um com o valor do P mais elevado. Tá? A minha dica basicamente para o agregato é essa. Dendrobium kingiano berryuda. Tá? É outra planta queridíssima aí. Ela tem uma aparência muito forte com as denfal, assim, em questão de floração, né? Vocês estão dando para ver bem. É uma planta um pouco mais magra, ela é mais caneluda, os bulbos dela são mais alongados.
substrato dela, basicamente, carvão e brita, tá? Adubação, você pode seguir a dica dos outros dendróbios, tá? Também dá um estresse hídrico nela. E, gente, uma coisa que eu não falei sobre a rega dessas orquídeas é que as minhas, basicamente, todas têm carvão e brita. Então, eu posso acabar regando ela todo dia, porque aqui o clima é quente, então me permite uma rega todo dia. Se você na sua cidade for um pouco mais frio, tá? E você quer plantar mesmo assim essa brita com carvão, eu aconselho que você observe o vaso pelo menos 2 a 3 dias, para você ver qual é o ritmo, né, de secagem dessa planta. Então você pode deixar um outro vasinho, só enche o vasinho de brita com carvão e vai observando ele, sem plantar nada, né? Com quanto tempo ele seca, se ele seca muito rápido, se ele demora um pouquinho mais para secar, tá bom? Só vou mostrar agora os dois últimos dendróbios para me fechar a categoria dendróbio. Dendrobium tisiflorum, né? É outro dendróbio aí que é queridíssimo pelo Brasil, né? Ele tem cachos maravilhosos, é uma planta realmente chamativa, né? Eu queria mostrar para vocês verem o tamanho do bulbo do meu dendróbio. Olha aqui a base, esse bulbo é novo, tá? Esse bulbo é um bulbo que acabou de fechar o crescimento, ó. Deixa eu seguir aqui para vocês. Olha, que bulbo lindo. Gente, isso é o quê? Primeiramente, na fase de crescimento das mudas do dendróbio, você deve aumentar muito a rega, porque a planta precisa de água para poder desenvolver a sua brotação. Não é interessante nunca que você regue aquele miolo, né, que está formando quando a planta começa a crescer. Ela começa a formar aquele aglomerado de folhas, e se você ficar jogando água ali, costuma entrar água para dentro das folhas e acabar apodrecendo. É o que eu vejo muita gente reclamando. Ah, minha planta estava com um broto lindo e morreu, ficou todo preto e morreu. É isso, entendeu? Você rega, a água se acumula ali dentro e acaba matando aquela brotação que estava vindo tão bonita. Outra coisa que pode acontecer quando você tem uma muda nova, aumentar demais a umidade dela, ela dá um fungo, né? A podridão negra, que eu já falei no outro vídeo, e acaba morrendo também. Então, basicamente, a única coisa diferenciada é que eu uso cachepô para plantar o tisiflorum. Tá? Ele é uma planta que entouceira bem, ele cresce bastante, só que ele é uma planta mais pesada, né? Então, se você colocar ele em um vaso, ele vai começar a cair, ele vai começar a tombar o vaso. Então, coloca no cachepozinho que as raízes ficam mais livres. Você vê que está bem enraizado aqui, ó. Está bem bonito. E as outras dicas de adubação e rega segue a mesma, né, dos outros dendróbios. Deixa eu ver se consigo pegar ali o último. Por que falar do último, né? Vamos falar dos últimos. Outro querido do Brasil, né? Dendrobium spectabilis. Né? É uma planta bem exótica de floração diferenciada. Ele gosta de uma luminosidade boa, tá? Olha também essa brotação maravilhosa, crescimento ótimo. Ainda não fechou o crescimento, né? Então ainda vai crescer bastante. Dendrobium spectabilis. A única coisa que eu percebi é que ele gosta realmente de vasos de barro. Tá? É a minha dica para vocês de vaso. Substrato é o mesmo, pé da brita com carvão. A rega é a mesma, tá? Só elevando um pouco mais a rega, porque ele tem vaso de barro e seca mais rápido. Só que na época de floração, ele precisa de mais luz, tá? Então você troca ele no orquidário, põe ele mais para o alto, para ele pegar a incidência maior de luz, e ele vai florescer lindamente os seus espectáculos. Jogando para cá, pertíssimo, tá? Chrysotox. Dendróbio Chrysotox é outro xodó que eu tenho, tem uma floração bem abundante. Eu acho que todo mundo gosta dos dendróbios pela essa floração abundante que ele tem. Né? Dica mesma do espectáculo, vasos de barro, tá? Não tem muito o que falar dele, o substrato é o mesmo, é pedra com carvão, e a rega também segue a mesma formação dos demais. Então, gente, eu vou fechar aqui, tá? Os dendróbios. O vídeo ficou gigante, são 14 minutos falando de dendróbios diferenciados. Tem muitas espécies de dendróbio ainda que eu não falei. Os dendróbios são a maior família, né, dentro das orquidáceas aí. Tem muita mesmo, tem muita quantidade de espécies de dendróbio.
Então ficaria bem difícil de eu falar de todas aqui. Mas o bom do Dendrobium é que ele tem essa base, né? Todos são parecidos no modo de cultivo. Então você pode estar adequando um modo de cultivo ao outro aí para conseguir um bom cultivo em todos. Tá bom? A minha dica de Dendrobium é essa e o Garoto do Blog fica por aqui.